Bom, Dani tá de volta. A Dani, enquanto tá falando com a gente, ela tá apurando. É isso que a gente gosta. Tem mais apuração. O que você tem de novidade aí, Dani? De bastidor. Deixa eu te falar, Fabiola, desde ontem à noite, quando eu e o Fábio Serapião publicamos a matéria, ministros do Supremo Tribunal Federal têm feito pequenas reuniões para tentar entender o que fazem agora diante desse caso, tá? Até porque eles podem ser, de novo, instados a decidir em plenário se o ministro Dias Toffoli é ou não suspeito, ou seja, tem vedação legal de continuar comandando o inquérito que trata do Banco Master no que diz respeito ali às operações, principalmente com o BRB. Nessas conversas, assim, o clima é muito pesado, o constrangimento é muito grande. Agora o próprio ministro Dias Toffoli entrou em campo para tentar entender como estão os humores em relação a ele, né? Tem procurado ministros com os quais ele conversa de maneira mais desabrida, digamos assim, né? Para sentir, para medir a temperatura e a pressão. Tem prestado explicações também. Ele minimiza nas conversas que faz com os colegas o teor do relatório da Polícia Federal. E aí eu queria aproveitar o espaço que a gente tem aqui no All News para explicar direitinho o que é que está presente nesse ajuntado de papéis. Primeiro, assim, estamos falando aqui do ministro Dias Toffoli, mas a reportagem que eu e o Fábio Serapião publicamos ontem mostra que a Polícia Federal levou um novo conjunto de evidências diretamente às mãos do ministro Luiz Edson Fachin, para abrir pelo menos mais 3 frentes de investigação. E quando eu digo frentes, Fabiola, eu não estou falando em 3 novos inquéritos, porque são mais do que 3, tá? São mais do que 3. Mas eu estou falando em 3 novas frentes. Quais frentes? Tem a confusão envolvendo o ministro Dias Toffoli, tem pessoas, plural, com foro de prerrogativa de função no Supremo, ou seja, parlamentares, deputados e senadores, e você tem também um terceiro rumo que envolve ali fundos, né? Outras pessoas sem foro, mas que estão conectadas com o caso em andamento no STF. Por que a Polícia Federal leva esses documentos a Luiz Edson Fachin? Porque Toffoli, sendo relator do Master, poderia alegar prevenção para os outros casos. Só que há esse conjunto de mensagens. No momento, o que o ministro Luiz Edson Fachin tem em mãos é uma tabela que mostra ligações trocadas entre Toffoli e Daniel Vorcaro e também um conjunto grande de mensagens. A Polícia Federal pediu a suspeição do ministro Dias Toffoli? Não. A Polícia Federal apenas, como disse o Josias, apresentou e falou: olha, é o que nós temos, nós encontramos isso. Diante disso, o que se faz? Ou seja, é um pedido para direcionamento técnico e jurídico por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal. Este é o ordenamento que se tem, é a forma de se proceder quando os investigadores encontram algo relacionado ao integrante do Supremo. Eles não avançam com documentação, sigilo, por quê? Porque antes de qualquer coisa, o Supremo precisa, autorizar eventualmente o andamento de uma investigação e 2, decidir o que vai fazer. Porque se Toffoli argumenta que está prevento, ou seja, por ter o caso BRB Master, é ele também quem no Supremo tem de coordenar as outras frentes de investigação, tudo iria para as mãos dele. Mas há elementos que indicam um vínculo muito maior do que o que se supunha ou do que o ministro admitia e ainda alega entre ele e Daniel Vorcaro. Problema, tá? Problema. A explicação até aqui não ajuda, pelo contrário, eu volto a chamar a atenção para a informação que eu trouxe aqui na abertura do All News. O fato de o ministro ter vendido, veja, a empresa, ou seja, a Maridit, né, a empresa familiar dele, foi um integrante do grupo Taiaiá, Ribeirão Claro, até 21 de fevereiro. Participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações, sendo a primeira a venda de cotas ao Fundo Arlim, em 27 de setembro de 2021. O fato de um fundo administrado pela REAG ter sido o comprador dessa empresa, da família e do próprio ministro Dias Toffoli,
piora a situação. Por quê? Porque a REAG é investigada e o próprio Fundo Arlim aparece nas investigações, tá? Como sendo parte de um sistema de lavagem de dinheiro para organizações criminosas, inclusive para o Master e para Daniel Vorcaro. Então, assim, o ministro diz desconhecer quem eram os donos do Fundo Arlim, quem geria o Fundo Arlim. É a REAG. Então, a questão não avança para um lugar melhor, né? Neste momento, fechando aqui o bastidor, o clima é de profundo constrangimento. O ministro Luiz Edson Fachin fica com uma missão muito árdua, como disse o nosso querido Josias, porque, Fabiola, o que se abre hoje no Supremo Tribunal Federal, se houver a decretação de afastamento do processo pelo presidente do Supremo, abre-se um precedente brutal, né, dentro da Corte Suprema, uma corte que está já há muito tempo sob lupa no país inteiro. Por último, o fato do Fachin decidir ou não o destino de Toffoli hoje não encerra o problema do ministro, porque o Congresso, o senador Alessandro Vieira, por exemplo, não largará mão de entender até onde foram essas relações entre Vorcaro e o ministro Dias Toffoli. Professor Mairovich, o que Edson Fachin deve fazer, né? Ele está com esse abacaxi na mão neste momento. Qual é aí o caminho para Edson Fachin? O que ele pode ou não pode fazer? O que ele deveria fazer neste momento, quando ele recebe, como a Dani estava falando, né, no que eles trouxeram ontem de apuração, ela e o Fábio, toda essa apuração da Polícia Federal, olha, está aqui. E agora? O que ele deve fazer? Fabiola, isso que você está colocando é interessante e eu vou chegar lá. Só queria dar um passo atrás, que é a seguinte colocação. A Polícia Federal está atuando como polícia judiciária, e isso é importante. E a Polícia Judiciária, o que é? Tecnicamente, ela tem a natureza de um órgão auxiliar, atenção, auxiliar, o que auxilia, então ela é órgão auxiliar do Poder Judiciário. Por isso é que a porta se abre. Mas por que essa polícia judiciária que está atuando num inquérito, numa apuração, de repente ela vai para a porta mais importante do Supremo? Ela despreza o ministro Toffoli e vai direto ao presidente. E vai apresentando documentos e tem uma atuação em que ela usa, vamos imaginar, um eufemismo, uma maneira agradável de mostrar fatos e falar coisas desagradáveis. O que está no popular, o que está claro que a polícia judiciária foi dizer ao Fachin? Que o Toffoli está atrapalhando as investigações. Nós já tivemos o quê? Um Toffoli tentando engessar, tendo conduta tumultuária, tentando pressionar a delegada, oferecendo de forma inusitada, nunca vista, perguntas a serem feitas, a indicar, diante de todo esse quadro, que o Toffoli estava com medo dele aparecer de uma forma mais clara. Por quê? Porque o Vorcaro cometeu crimes e quem de qualquer forma contribui, colabora, participa, diz o Código Penal, que, no seu artigo 29, que quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas. Então, o Toffoli e essa resistência dele está a mostrar que ele está envolvido até o fio do cabelo
nessa encrenca toda. E ao invés de se afastar, ele está atuando numa linha perigosa, porque existe o crime de favorecimento, existe também o crime de obstrução de justiça. O Toffoli caminha para o precipício. Importante, a atuação da polícia é como de polícia judiciária, de órgão auxiliar. Está mostrando o quê? Impedimentos, suspeições. E não podemos esquecer nunca, e essa seria a tábua de salvação para o Toffoli, que ele não é o juiz natural, ele não é o juiz constitucional até o momento, porque não tem ninguém com foro. Então, o que ele poderia já ter feito para se livrar de tudo isso? E não deixar o Supremo sangrar, o Supremo ficar o tempo inteiro, isso já está em progressão geométrica, se desmoralizando a cada dia que passa. Ele deveria ter se afastado, porque ele não é o juiz natural. Então, ele vai se segurando. Como disse a Dani, existem aí outros elementos e gente com foro privilegiado. Então, está dando a impressão que o Toffoli quer segurar isso, quer invocar conexão para ter tudo nas suas mãos. O Toffoli está mostrando, e basta ter olhos para ver, que ele está lá numa situação de desespero total. Josias, eu estava até pensando quando ele falou agora sobre o papel de Edson Fachin, né? A gente que tem falado nas últimas semanas sobre o código de ética que ele quer colocar, que ele quer discutir. E aí me vem muito à mente neste momento que ele tem aí uma possibilidade de colocar isso em prática nessa situação, né? Porque quando a gente fala sobre toda essa discussão que está acontecendo no Supremo em relação a código de ética, isso tem tudo a ver com o que a gente está acompanhando no caso do Toffoli, não? Sem nenhuma dúvida, tem tudo a ver. Agora, nesse caso específico, Fabíola, diante da dimensão que a suspeição do Toffoli ganhou, falar de código de ética nesse ambiente é como esgrimir um band-aid para conter uma hemorragia. O Supremo Tribunal Federal está, nesse momento, sob hemorragia. A imagem do tribunal, que já estava sangrando, ganhou agora uma aparência hemorrágica. E estamos, evidentemente, trafegando o território do ineditismo, porque o Supremo nunca esteve diante de uma situação como essa, em que um ministro estivesse tão assediado pela suspeição. Mas há elementos, com todo o ineditismo, há ferramentas das quais o Fachin pode lançar mão. O regimento interno do Supremo tem lá um artigo que prevê a convocação de sessão secreta para analisar casos como esse. Sempre que há um incidente dessa natureza, e eu não me lembro em quase 40 anos de cobertura do poder em Brasília, não me lembro de nada parecido, de um ministro que estivesse numa situação semelhante a essa. Todas as críticas que são feitas a ministros do Supremo pela disfarçatez com que participam de seminários que se confundem, apresentados como eventos jurídicos, se confundem com eventos de lobby, né? Há uma série de críticas direcionadas a ministros do Supremo, mas aqui estamos diante de um caso concreto que não me lembro de ter visto outra vez, né? Ou num passado remoto ou recente. Mas o regimento oferece alternativas ao ministro Fachin, que disse: não vou cruzar os braços, quando precisar agir, vou agir, doa quem doer. Então, está na hora de agir, está na hora de percorrer. Isso está sendo feito, aliás. A assessoria do ministro está vendo quais são as alternativas, né? Agora, é preciso ver se ele vai lançar mão dessas alternativas, se ele vai, de fato, utilizar o poder de que dispõe o presidente do Supremo para sanear esse problema, para estancar a hemorragia. E o Fachin tem que provocar, porque a Polícia Federal ultrapassou estágios. Em vez de se dirigir à Procuradoria-Geral da República, foi diretamente ao presidente do Supremo. Fez isso porque
o procurador Paulo Gonet já tergiversou em relação a um pedido, uma representação que foi feita para arguir a suspeição do ministro Dias Toffoli. Então a Polícia Federal falou, bom, vou direto aqui no presidente do Supremo, e aliás o diretor-geral, o Andrei Passos, ele já deu declarações dizendo, olha, o Supremo vai saber o que fazer. A polícia não está falando que o Supremo deve ou não deve afastar por suspeição o Dias Toffoli, a polícia está apenas apresentando os dados. Essa declaração eu achei muito boa, né, Josias? Porque é aquilo, né, que a Dani falou, ó, a Polícia Federal fez aqui, ó, tá aqui, ó. Aí ele falou assim, o Supremo saberá o que fazer. Quer dizer, até uma pressãozinha, não é, Josias? Quando ele fala isso, fala, ó, o Supremo vai saber o que fazer, né? Foi um recadinho, é uma não pressão foi? direta, é uma pressão direta no Supremo, pressão à Procuradoria. O diretor-geral da Polícia Federal está dizendo, nós fizemos o nosso serviço. Estamos fazendo, ainda está em curso. Há muito por vir. E a polícia está fazendo uma separação. Quer encerrar rapidamente esse inquérito sobre o escândalo financeiro do Master, a fraude do Master com o BRB, o Banco de Brasília, e vai abrir novas frentes de investigação. Já está investigando, mas supõe que este caso, como já está com a investigação praticamente a caminho do encerramento, espera que esse caso seja concluído e que o resto venha depois. Agora, tem toda uma discussão, Fabíola, que vai começar agora, e quem está enrolado nesse processo não perderá oportunidades. Os atos que o Toffoli praticou até aqui são válidos se ele for afastado por suspeição? Isso tudo vai começar agora, vai suscitar um grande debate. No Brasil é sempre assim. Gente enrolada em inquéritos criminais, sempre que não encontra elementos para se defender das provas encontradas no curso da investigação, busca questões processuais para anular o processo. Estamos diante de um novo caso como esse, em que essas questões processuais, essas questiúnculas processuais, começarão a ser levantadas agora. A gente está tratando bastante aqui da suspeição, né? O papel em que o Fachin está. Será que ele pode ou não pode estar nesse caso? Será que ele pode ou não pode estar no Supremo? Mas as pessoas estão com muita dúvida, e eu acho que a Dani está aqui, vou até aproveitar ela, que daqui a pouquinho ela tem que se despedir da gente, para esclarecer o que tem de denúncia real em relação a Dias Toffoli. Porque as pessoas estão assim, mas qual é a relação dele com o Banco Master? Mas ele é acusado de corrupção? Mas ele ganhou dinheiro? Mas, assim, o que o Toffoli... ele pode ser considerado um criminoso? Só para deixar muito claro, Dani, você que trouxe ontem essa apuração, né, do relatório da Polícia Federal, que foi entregue nas mãos do Fachin, o que tem de denúncia contra Dias Toffoli? Tem acusação contra ele? Ótimo ponto, Fabíola. E eu tenho que sair em 5 minutinhos por motivos de serei desovada do hotel. Então eu vou aproveitar aqui, de fato, esses momentos para, responder suas perguntas, e 2, deixar você com uma última informação nova em folha. Primeiro, a Polícia Federal não faz juízo de valor no relatório, tá? A Polícia Federal apenas diz: ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo, esses são achados que nós temos que indicam uma proximidade entre o ministro Dias Toffoli e o Daniel Vorcado. Está aqui tudo que nós temos. A PF não vira lá e faz com indício de crime disso, disso e daquilo. O juízo de valor vai ser feito pelo ministro Luiz Edson Fachin. Vou melhorar aqui a minha câmerazinha do celular, na minha gambiarra. Então, assim, o que existe de fato ali? Nas mensagens existem cobranças de pagamentos, plural, dinheiro que o ministro agora admitiu que sim recebeu, não do Vorcaro, mas, né, de empresas relacionadas ao Master. Mas o ministro admite que vendeu parte da empresa familiar, ou liquidou a parte dele na empresa familiar, vendendo-a para um fundo chamado Fundo Arlim. Esse fundo aparece em investigações da Polícia Federal porque era administrado pela REAG. A REAG era uma gestora de investimentos que, na Operação Carbono Oculto, é suspeita de lavar dinheiro para organizações criminosas, inclusive o primeiro comando da capital. A PF também tem ali em mãos as mensagens que mostram marcação de convescotes mesmo, assim, festinhas,
né, conversas sobre confraternizações, o que sugere, e ela não faz esse juízo de valor, né, mas trago aqui, sugere uma proximidade maior daqui que o ministro diz ter. Inclusive, na nota, ele afirma que não é amigo, muito menos amigo próximo de Daniel Vorcaro. Ele segue sustentando isso. Então, quem vai fazer o juízo de valor é o ministro Luiz Edson Fachin ou o plenário do Supremo Tribunal Federal. Fechando aqui, Fabiola, deixo você às 10h57 com uma informação nova. Antes dessa bomba estourar ontem à noite, com a revelação no UOL, agora pautando a imprensa no país inteiro, o ministro Dias Toffoli esteve com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros. E na comissão e nessa reunião autorizou Daniel Vorcaro a depor na comissão de fiscalização que o senador Renan Calheiros abriu para acompanhar o caso Master no dia 24 de fevereiro. Repito, houve uma autorização para que Daniel Vorcaro preste um depoimento à comissão de fiscalização aberta pelo senador Renan Calheiros, presidente da CAI, Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, no dia 24 de fevereiro. O próprio Vorcaro já foi cientificado desta autorização. Se isso vai parar de pé daqui até lá, não sabemos. Mas que há, neste momento, uma previsão de que, pela primeira vez, Daniel Vorcaro fale no Congresso Nacional, dia 24 de fevereiro, um encontro marcado com a comissão de fiscalização instalada pelo senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros que ontem comunicou este fato também ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin. Fabiola.